Está começando mais um Jeffrey Cash. Quero agradecer aqui a sua presença, pedir para você deixar aquele like, compartilhar o nosso conteúdo, comentar. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância. Hoje no Jeffrey Cash eu tenho a honra de receber a pastora Rosângela. Ela vai estar aqui elucidando várias perguntas que eu tenho no meu íntimo, que eu sei que essa é uma mulher de Deus. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jeffrey Eu que Cash. agradeço. Ó, quero que a senhora se sinta à vontade, quero que a senhora nos compartilhe essa ideia, como que surgiu essa ideia de formar uma escola para ajudar cristão, Cristãos, ministerial, evangélicos e profissional. Que bacana. Gente, ó, por favor, não saia daí. Esse conteúdo vai ajudar você que está em casa. Pastora, aonde que é a escola, né? Sim. Aonde que fica a escola da senhora? Pode falar. Boa noite a todos. Me chamo Rosângela Gregório, pastora, né? Ministério de 30 anos de caminhada com Cristo. E nós temos aqui a Araruama, a EDMEP, a Escola de Desenvolvimento Ministerial Evangélico. Como que surgiu essa ideia da senhora abrir uma escola? Surgiu do entendimento, né, de situações que vivenciei, de pessoas que estavam no ministério, trabalhando na obra de Deus, mas sem o conhecimento real de cada etapa, de cada processo. E no final tiveram grandes problemas por conta da falta de conhecimento, como a Bíblia diz em Oséias 4:6, que o meu povo tem sido destruído por falta do conhecimento. Então surgiu daí, de poder estar capacitando, levantando, amadurecendo, né, amadurecimento espiritual. Também trabalhamos com cura interior, né, que é o meu lado ministerial, de tratar das feridas emocionais, biblicamente, para todos aqueles que estão na caminhada, mas sofrendo muito, muitas das vezes calados e sem como se expressar, sem como ter uma ajuda ou confiar em alguém para lidar com as suas feridas. E nós temos visto muitos líderes nesse tempo sofrendo por conta de precisar de uma direção, né? Lindo demais. Olha, tá falando com você? Tá falando comigo também, porque eu já fui da igreja e tive ministério dentro da igreja. Rapaz, esse bate-papo vai virar um culto de libertação. Ô, glória! Pastora, é possível uma pessoa, dentro do entendimento que a senhora tem, ela abrir um ministério e no meio dessa caminhada ela se deixar levar pela carne, pelo eu sou, eu sei? A Bíblia, a escola da senhora, ela auxilia a pessoa para que ela não caia nessa cilada, para que ela tenha um entendimento que o reino dos céus não é eu sou, eu sei? Sim, a Bíblia ela é a nossa bússola, né? Ela tem, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é intencional, né? Ela fala de tudo ao mesmo tempo. A Bíblia ela é, além de bússola, ela é a carta certa para quem quer caminhar reto. Um manual, né? Manual para quem quer ter uma vida espiritual, emocional e em todas as áreas, de forma blindada. Então, quando alguém vem e fazer seminários com a gente, trabalhar dentro da nossa EDMEP, o que acontece ali? Elas vão se conhecer, saber realmente quem elas são no campo espiritual e emocional, né? Vão entender o chamado delas, realmente. Né? Porque que acontece? As pessoas estão sendo colocadas para fazer tudo ao mesmo tempo dentro de uma igreja. E ali elas não estão tendo a identidade real do que elas têm que fazer. Não estão se permitindo entender qual é o chamado dela. Elas estão ali fazendo na intenção
De né, de ajudar. ajudar e porque acreditam no chamado que Deus deu a elas, mas muitas das vezes estão frustradas, né? Porque na realidade tem um processo. Antes tem que ter um tratamento para poder exercer, tem que ter um conhecimento para exercer. E hoje está tudo tão frenético, tudo tão assim, de imediato, né? Imediatismo, e aonde está Se formando líderes, mas os líderes, vamos dizer assim, líderes, não vou falar fraco, mas líderes feridos. superficial, muitos estão feridos. Aliás, na realidade, o ser humano, todo ser humano tem uma ferida, né? Então, quando que vai sangrar essa ferida aí que não está sendo, nunca foi tratada e nem percebeu, nunca conheceu? É no momento que ela está lidando, né, convivendo. Todo ser humano que na convivência tem problema por conta de feridas, que a pessoa não conhece o que ela tem realmente. Então, quando a gente vai explanando, né, a tricotomia, né, o corpo, alma e espírito, ali vai saindo, aquela pessoa vai entendendo quem ela é, o que ela vivenciou na vida da família desde criança, quem ela é, qual a mentalidade, qual é a perspectiva que ela tem. É um direcionamento bem amplo para aquela pessoa saber o que ela realmente quer, é isso mesmo. É para ser pastor, é para ser obreiro, é para estar fazendo o que na sua vida espiritual, ministerial. Então a EDMEP ela oferece essa gama de direcionamento, de posicionamento, de conhecimento, né? Porque sem conhecimento não tem jeito. A Bíblia fala é verdade. Sem conhecimento a pessoa perece. E o que está acontecendo com o evangelho, com muitas igrejas? Justamente isso. Por falta do conhecimento, está tendo escândalos, está tendo dificuldade de relacionamentos, né? Entre irmãos, tem a igreja que é contra a igreja, tem dentro de uma igreja tem os obreiros que um é contra o outro, pastores, por causa disso, por falta do conhecimento. A EDMEP tem essa relevância de estar trazendo minuciosamente, detalhado, né? Detalhando esse conhecimento para aquela pessoa saber quem ela é realmente, qual é a fraqueza dela, qual é o tipo de obra da carne. Nós temos esse trabalho de diagnóstico para saber, né, qual é o tipo de ferida que a pessoa tem, qual o tipo de Trauma. dificuldade, trauma, qual o tipo de chamado realmente que ela é inclinada, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa vai preencher a nossa ficha diagnóstica, é uma ficha diagnóstica biblicamente que Deus nos deu e trazendo essa informação. Então, você já chega na EDMEP e fala, eu quero me avaliar para saber qual é o meu chamado, qual é o ministério, qual a ferida que eu tenho, né? É esse nosso diferencial. Nós temos como te dizer isso. Nós temos como dizer, olha, você vai preencher essa ficha que vai falar sobre todas as suas áreas, espiritual, emocional, né? E vai ali no diagnóstico, vai dizer quais são as suas feridas. No diagnóstico vai dizer qual é o seu inclinar, qual é o seu inclinar a respeito de ministerial. E qual seminário você deveria fazer. Caramba. É, é um protocolo que leva o resultado, né? Sim. Quando eu comecei, né, a estudar sobre cura interior e libertação, na realidade eu comecei porque eu tinha um medo. Eu tinha um medo incessante de dormir de luz apagada. Tudo começou assim, né? Em 1991 comecei a ser despertada pelo Senhor na igreja que eu congregava na época, lá em Brasília, né? E na igreja eu ia para o culto, chegava lá, tinha uma família sempre se manifestando, toda semana. Então eu fiquei muito preocupada com aquilo. E em casa eu dormia com a luz acesa, com medo, né? Percebendo que tinha alguém me olhando, mexendo comigo. Tem pessoas que elas passam por processos espirituais sem saber como lidar, né? Todo ser humano tem uma área que ali está sendo atacada espiritualmente por falta do conhecimento, né? Então, espiritualmente tem esse ataque, esse mal que vem para trazer prisões no medo. E eu tinha esse medo, eu ia para a igreja justamente para entender como que eu ia sair daquele medo. Então, observei sobre a área de manifestações de demônio na família, e
Passando umas 3 semanas, perguntei ao pastor da igreja, falei, pastor, eu precisava saber, eu preciso entender por que que numa igreja que tem Jesus, tem Deus, que é poderoso, mas eu estou vendo essa família com a mesma reação de manifestações malignas. E a resposta dele me surpreendeu, que eu fiquei mais assustada ainda, foi que ele falou assim, olha, minha filha, nem eu sei também. Caramba! Eu falei, eu saí dali, tipo assim, então na igreja não resolve. E se esse mal vir sobre mim, quem que vai mexer, quem vai tirar isso de mim? Quem que vai cuidar de mim? Aí você despertou o desejo de buscar o Aí conhecimento. dali eu comecei a falar para Deus, ué, Deus, o Senhor não é poderoso, o nome de Jesus tem poder, a igreja não é para isso? E o que que aconteceu? Deus lindamente, Deus não deixa a gente sem resposta, né? Verdade. Não deixa. O que que aconteceu? Deus levantou pessoas com entendimento de cura, libertação, né? Daí em diante fui conhecer também todo esse mundo, essa benção, né? Eu digo que é uma benção, um presente de Deus na minha vida, porque dali eu conheci pastores que falaram assim, Rosane, você tem que trabalhar a sua cura interior. Você tem feridas, traumas, tristezas, né? Que eu nem imaginava que tinha. Todo mundo. Até você entender que tem uma ferida ali que não deixa você completar algo na tua vida, que não deixa você ir além, ou você tem um retrocesso, retrabalho, né? Volta a estaca zero. Ciclo repetitivo por causa de uma ferida. Até você entender que tinha aquilo, você já passou anos e ia perder o tempo, voltando para o final da fila de novo, né? Então que ali foi me despertando, só que eu estudava para mim. Então eu fui para muitos seminários, muitos encontros de cura e libertação, né, com a apóstola Nilce Tioca, né, a pastora da Tânia Teresa, depois de Brasília, Cuiabá, depois de Belo Horizonte, também com a pastora Zenete, lá na Lagoinha, Batista da Lagoinha, pastor Márcio Valadão, toda esse mundo, né? De cura, libertação, capacitação. Dali eu deslanchei, fui me capacitando ainda mais, fui conhecendo os dons ministeriais, os dons espirituais, o porquê que teria que me aprofundar com a intimidade com Deus, né? Porquê que eu tinha que buscar mais o Espírito Santo, virtude. Aí foi que o Senhor começou a me dar Gálatas 5:19, né? Eu digo que a base do meu ministério, biblicamente falando, é Gálatas 5:19, porque fala das 16 obras da carne, né? Que é ali que são as 16 portas, brechas, né? Que é onde os demônios se alimentam, que elas, né, perseguem a gente. Então você vai conhecendo quais são os seus pecados, quais são as suas fraquezas, as obras da carne, você vai nomeá-las, vai entender por que você tem aquilo, né? E quais feridas estão interligadas a cada obra da carne. Caramba! E o que que acontece? Você ali começa a ter domínio próprio, começa a entender você. Nós queremos entender muitas das pessoas, achando que as pessoas que são os problemas, nossos problemas é por causa de pessoas, nosso problema é porque temos obra da carne, porque temos ferida e principalmente porque não temos conhecimento, né? E dali em diante Deus foi me amadurecendo e parei de ter medo de tudo. Hoje eu durmo no escuro, durmo em qualquer lugar, não tenho medo de, graças a Deus, aquele pavor, aquela coisa horrível, aquela sensação que alguém estava me perseguindo. Eu era uma pessoa extremamente satisfeita, revoltada, por conta dessa limitação, né? Porque quando a pessoa está sofrendo algo que ninguém pode, aparentemente ela entende que ninguém pode ajudá-la, ela não sabe por que está sendo perseguida, por que está aquele mal ali, por que está aquela infelicidade, né? Mas quando ela vai entendendo biblicamente, que é onde me chamou a atenção. Porém, dali o Senhor foi levantando homens e mulheres de Deus, dizendo, o Senhor está chamando você para trabalhar nessa área, para você cuidar, para você direcionar essas pessoas. E realmente é o que está acontecendo. E aí Deus me deu a Edmap para poder trabalhar para cada ministério, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, líderes. E lá em Belo Horizonte trabalhamos muito também no encontro de casais, de liderança, de pastores, lá em Brasília também, em Cuiabá. Então, Deus foi me inserindo em tudo isso aí, com testemunho de cura, de libertação, né? Num dos processos, né, de cura interior que foi tão marcante, interessante, foi que no momento que eu estava sendo ministrada na cura interior, naquela época, tinha duas pastoras que estavam ministrando oração em posição de mão, e o Espírito Santo revelou a elas que eu tinha 8 anos de idade,
E com 8 anos de idade eu fui trancada num quarto escuro. Aí, coisa que eu nunca lembrei, veio para fora. E realmente tinha uma tia minha que minha mãe deixava a gente com ela. E ela me botava no quarto escuro mesmo, ela me trancava no quarto escuro. Com 8 anos de idade, ver aquela imagem, ali houve uma libertação definitiva. Dali em diante deslanchei, dali em diante eu tenho alegria para viver, né? Tenho alegria para dizer para vocês que Deus ele existe realmente, ele cura, salva, liberta em Cristo Jesus, o Espírito Santo está conosco, está atuando, né? Na hora dos seminários mesmo, a gente vê o Espírito Santo atuando, curando, libertando, desbloqueando aquela pessoa para avançar, para ser cheia da unção, cheia dos dons, é tremendo, né? Realmente responder aquilo que foi chamado. Sim. E o que acontece nesse tempo todo que a gente trabalha com essa área? A gente tem prazer de te ver. Aquela pessoa muda a face, muda, né? A pessoa vira outra pessoa. Ela é desbloqueada, ela é ativada, ela perde o medo, sabe lidar com o campo espiritual da vida dela, sabe lidar com as pessoas com quem ela trabalha, porque muitas igrejas, muitos irmãos que a gente conhece assim, que não estão fazendo seminário, que não estão buscando direcionado, estão assim limitados, né? Tem crenças limitantes, né? Dizendo assim, não vamos poder orar pro Jeffrey lá, que você não pode ter um espírito nele vir para cima da gente, a retaliação, um monte de coisas que o inimigo traz por falta do conhecimento, do entendimento. A Bíblia ela é poderosíssima, ela é um livro espiritual. Verdadeiramente um manual. É um manual. João 6, né, 63, Jesus fala mesmo que as minhas palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Quer dizer, tem poder de Deus ali. A Bíblia ela é uma espada no campo espiritual. Para os demônios, ela é uma espada de 2 fios de fogo mesmo. Para o ser humano é um livro, mas para a nossa alma, ela é o pão que alimenta. A palavra é o pão, é a água, né? Ela é a marreta que esmiuça a penha, ela é fogo, ela é espada. Então, quer dizer, é grandioso quando você começa a entender a palavra de Deus intencionalmente. Eu quero entender a Bíblia em relação à política. Ela vai te explicar, né? Eu quero entender a Bíblia sobre cura. Ela vai te explicar. Eu quero entender a Bíblia sobre família. Vai te explicar. Sobre meus pensamentos, sobre meus anseios. Ela vai te explicar. Sobre enfermidade. Vai te explicar. Sobre lidar com demônios. Ela vai te explicar, né? Então, gente, por quê? Por que o inimigo quer acabar exterminar com a Bíblia? Porque lá tem tudo. Pastora, a senhora acredita na maldição hereditária? É verdade? Isso é verídico? Tem um peso na vida de uma pessoa? Às vezes a pessoa está tentando mudar a situação dela e ela não consegue porque tem que haver uma quebra de maldição. Maldição hereditária, a Bíblia fala, é verdade? A senhora já acabou lidando com um caso desse dentro da escola? Sim, inclusive parte da palavra de Deus de Êxodo 20, versículo 5 e 6, que Deus fala assim, eu visito a iniquidade, né, dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, né? Ou seja, então, tem dois pensamentos para quem tem essa dúvida. Um pensamento é maldição hereditária, muitos pensam assim, o filho continua, vai ter problema porque o pai teve problema. Mas no entendimento, como se fosse o espírito que estava no pai, agora está passando para o filho. Está para o filho e agora vai ter que arcar com isso porque não tem para onde correr. Porque o pai abriu brecha para isso. Porque abriu brecha para isso, né? Mas quando a gente vai entender sobre cura interior, né, na área psicológica, emocional e, como eu falo sempre, da falta do conhecimento, a pessoa ela fica perdida e acreditando que não vai mudar. Mas, na realidade, essa parte de maldição hereditária ou geracional nada mais é o quê? Repetição, né, de pecado, iniquidade, que aquele filho, aquela descendência continuou praticando. A Bíblia fala que Deus visita, né? No hebraico diz que Deus castiga. Quer dizer, vai vir maldição o quê? Deus ele abomina o pecado, né? Mas por que
que Deus enviou Jesus para que Jesus tratasse diretamente com o pecado, trazendo o quê? Poder para essas pessoas, para a gente que aprendemos com o pai, com a mãe, sobre atitudes erradas, pecaminosas, né? Iniquidade, continuidade. Ah, o avô foi alcoólatra, agora o pai também é, o filho vai ser, e daí em diante. Na maldição geracional, nada mais é de que repetição daquilo que a pessoa observou e decidiu, uma decisão. Tá? Minha mãe fumava muito, então eu também vou fumar. É uma decisão. Então pode acontecer a descendente repetir aquilo dos antepassados, sim. Mas não é caso que não tem conserto. Tem jeito, tem cura, tem libertação. Mas o que acontece? É necessário que a pessoa deseje. Aonde que o inimigo pega? Falta do conhecimento e parece que não existe ninguém no momento para ajudar, Caramba. tá? O que acontece na área espiritual? Ah, mas tem um espírito perturbando, porque esse espírito perturbava o pai, o avô, a mãe, né, lá atrás. Claro, os espíritos, independente de qualquer coisa, eles vão atrás do quê? Da brecha. Do pecado, é só isso, é da desobediência. Então, independente se o pai foi drogado, foi viciado, ou foi mal, foi perverso a mãe, a avó, o que, que os espíritos querem para aprisionar aquela descendência? A mesma prática daquela família, né? Tá, meu pai era o que? Ele bebia. Ah, mas eu não bebi, tá? Ou então, eu bebia, mas Jesus me alcançou, né? Então, mas tem que ter duas situações: a pessoa começa a ter entendimento e a busca espiritual, porque aquele espírito realmente persegue, porque sabe qual é o pecado, a obra da carne que aquela pessoa tem, tá? Então, o que eu posso deixar aqui firmado? Maldição hereditária geracional nada mais é que repetição de atitudes pecaminosas. E não são todos dentro de uma casa que repete o pecado do pai, as atitudes, né? A Bíblia fala que dentro de uma casa tem vasos de todo tipo. Tem um vaso de madeira, de vidro, né? Tem vaso de honra, de desonra. Então vai depender da escolha. Ah, eu escolho a ser uma pessoa viciada como meu pai era. Ah, não, eu escolho não ser, né? Conheci Jesus e eu vou buscar pela minha vida. O mal sai, gente, o mal sai. Ah, mas coitada, viciada, não, sai também. Sai quando a pessoa começa a entender, a buscar, não, eu não vou viver essa vida de destruição, não preciso disso. Pastora, já que está rolando um culto de libertação, para quem está assistindo em casa, eu sei que está agregando muito. Eu queria entender um pouquinho sobre a questão territorial. Por que tem lugar que acontece muita prostituição e tem bairro que é muita briga, tem bairro que é muita morte, tem pessoas que a gente escuta falar assim, ah, eu estava com a vida tranquila, eu fui alugar uma casa em um lugar e agora eu estou brigando muito. Sim. Como é que é isso no mundo espiritual? No mundo espiritual, tudo depende do posicionamento, né? Quanto mais busca, mais poder. Quanto menos buscar, menos poder. Então, vamos olhar no âmbito espiritual. Os demônios, eles olham para você e dizem assim, ele não está buscando. Nossa! Jesus! Ele vamos atrás dele, vamos tentar fechar todas as portas para ele, trazer contenda, né? Uma vez, uma observação que quando eu estava trabalhando com a pessoa, ela manifestou e falou assim, o espírito: eu fui mandado para a casa dele Olha. para ir contra a esposa dele, mas a esposa dele estava orando e ele não, então eu consegui pegar ele. Jesus! Gente, ó, não sei se você se arrepiou, porque eu me arrepiei. Meu Deus! Foi. O que aconteceu? Aí ele não ora mais. Aí o espírito rindo, né, zombando da pessoa. Ele até orava, ele parou de orar, ele parou de buscar. Ele ficou, entrou, dispersou por outros interesses mais do que ele buscava. Aí o que aconteceu ali?
dei uma ordem ao espírito, falei, então deixa eu falar com ele, em nome de Jesus. Aí o espírito se calou e a pessoa voltou. Aí eu falei, se você está há muito tempo sem orar, sem buscar, eu estou desviado há muito tempo já. Porque eu comecei a me aborrecer com os problemas financeiros, trabalho, né? E comecei a me envolver com umas situações aí. Aí, quer dizer, deu brecha. Todo ser humano tem esse lado de brecha. Nós temos a obra da carne, Gálatas 5,19. Todo ser humano peca, mas com o Espírito Santo, com a busca real, você começa a ter domínio próprio. É uma questão de decisão, tudo na vida, tanto na área secular, quanto espiritual, quanto sentimental, familiar, qualquer área da nossa vida é decisão. Eu quero decidir para ter uma vida de paz, uma vida protegida por Deus. Então, vou procurar o Deus certo, vou procurar qual o posicionamento que eu tenho que tomar, né? Então, você pode estar em qualquer lugar, os demônios vão estar lá. Caramba. Você pode comprar uma casa que lá foi altar para o inimigo, para os demônios, né? E os demônios vão perturbar para você, sabendo que você é uma pessoa que ora e tal, vai começar. Mas é você que tem que bater de frente, é você que tem que guerrear, é você que tem que decretar, tomar, despojar ali, pegar o despojo territorial. Não, essa casa que eu comprei é minha, eu paguei, né? Vou orar, vou projetar o que é para fazer aqui dentro, para sair o mal vai ter que sair. As pessoas que não têm conhecimento, não estão buscando do jeito que tem que ser, como a Bíblia fala, elas começam a ser atacadas demais mesmo. São atacadas no sonho, são atacadas, atacam os filhos, atacam. Por quê? Onde os espíritos eles atacam? Onde não tem a proteção da palavra, o entendimento, né? Eles precisam de legalidade, né? Aí a pessoa que não tem legalidade. conhecimento, a pessoa, o que ela faz? Ela está pecando, está perdendo tempo com coisas ali que era para ela estar orando mais. Todo crente, todo ser humano que conhece Jesus, que começa a entender da palavra de Deus, tem que ter uma vida regrada, toda semana, pelo menos tirar um jejum pela vida dela. Eu vou tirar um jejum pela minha casa, pelo meu casamento, né? O que acontece atualmente, que as pessoas estão orando por todo mundo, estão ajudando todo mundo, mas estão esquecendo delas. Né? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha própria alma. É à toa que a palavra diz que é salvação individual, né? A salvação individual, então eu vou ter que mexer com... A Bíblia fala, quando você está intercedendo por alguém, você está entrando na brecha. Quer dizer, o que tiver lá, você vai bater de frente. Como que você está para bater de frente com os espíritos na vida de outras pessoas? Como que você está para bater de frente nos territórios onde os demônios estão ali pegando aquelas almas? Para estudar na escola da senhora, né? Sim, sim. Tem que abrir vagas ou qualquer hora uma pessoa pode já chegar, se inscrever, assistir a aula, passar por esse processo todo? Tá. Sim. Lá a gente, por exemplo, já abriu inscrições. Sim. Aí, geralmente, a gente espera completar no mínimo 5 alunos, né? Aí sim, ó, já está. Vai abrir vaga, abriu inscrições para começar dia 8 de julho, né? Tá. Aí até 8 de julho, de hoje até 8 de julho, já consegue montar a turma. Entendeu? Já sabe mais ou menos como é que funciona um tempo estipulado. Aí você fala assim, eu quero me inscrever para cura interior, para libertação, né? Eu quero aprender a lidar, expulsação de demônio. Eu quero aprender isso aí. Quando que vai abrir essa? Você eu vou anotar você aqui. A gente está previsto já para começar, né, tal data de mês que vem. Aí já fez a turma, de repente não precisa nem esperar a data que foi dito. Ó, já tem uma turma completa aqui, você quer começar agora? E na parte do diagnóstico? Tá. Aí o diagnóstico a gente vai fazer um levantamento seu para poder saber o que realmente está te bloqueando, o que realmente você precisa fazer, precisa entender para lidar com você. Né? Tem pessoas que elas passam por diagnóstico e igual hoje as meninas falaram lá na Integra certificado, seminário de conclusão de certificado, que elas foram descobrir que tinha coisas que elas nem imaginavam que existia através do diagnóstico. Pastora, e o diferencial da EDMAP? O diferencial da EDMAP é que ela não é simplesmente uma escola, né? Ela é muito além. Ela espiritualmente, ela transforma, ela coloca no trilho. Muitas das vezes a gente sai do foco, né? Por conta do sistema que há nesse mundo.
A Edmep, ela está aqui para trazer a pessoa ao foco daquilo que Deus já falou com ela lá atrás, do chamado, das promessas, não é? Então, eu quero dizer que tem 7 diferenciais, tá? Cura, mais libertação, mais capacitação, tá? E muitas escolas dessa área de ministério não mexem com o espiritual em si. Nós temos a prática. Nós temos também a convicção bíblica de que se você compreender onde você parou, o que fez te parar, o porquê, você vai deslanchar de novo, você vai ser ativado. Eu convido você para fazer uma visita na nossa escola, na Edmep. Você vai poder entender pessoalmente o que estamos dizendo aqui agora, porque é a presença, é o Espírito Santo que está ali te aguardando para poder transformar a sua vida. Jeffrey Cash, gente, ó, que alegria, que maravilha, hein? A pastora vai voltar, hein? Fiquem ligados que a pastora vai voltar. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Quero também. pedir aqui que vocês compartilhem esse conteúdo, deixem o like. E meus amigos, dê glória a Deus, Glória porque a hoje Deus. foi noite de libertação. É verdade, em nome de Jesus. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, uma honra, e nós veremos milagres acontecer em vida de muitos aqui. Amém. Ah, gente, deixa eu deixar o endereço também da Edmep, é Rua Princesa Isabel 257, 15 de novembro, Araruama. Tá? E o telefone é 22 999 38 3756. Aguardamos vocês. Jeffrey Cash, gente, alegria. Deus abençoe vocês, hein?